nessa onda, é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Dá um gritinho. Olá, o gritinho do Biagioni, como todas as terças-feiras agora. Aqui. 8 horas e 4 minutos, começa mais um 2.1 em todas as plataformas digitais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, 992225124 e, claro, pelas ondas da Rádio Educadora. E o tema de hoje, política versus religião. Política e religião devem se misturar? É o que a gente vai debater hoje. Um religioso que tem um cargo público, até onde ele pode ir? O que influencia um religioso no executivo ou com uma cadeira no legislativo? O que impacta nas políticas públicas voltadas aos cidadãos? Tema polêmico, hein, Biagioni? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O pessoal aqui da mesa. Daqui a pouco a Renata vai apresentar as nossas duas convidadas aqui de hoje. O tema é polêmico e é propício para esse momento, né? A gente tem visto aí a intolerância crescer nas discussões, no que diz respeito a fechamento de exposições, né? Ensino religioso nas escolas. E aí quem organiza tudo isso, geralmente, ou quem organiza essa maneira do povo pensar, muitas vezes, são políticos. São pessoas que têm cargos políticos, são pessoas que estão à frente de administrações públicas, do executivo. Veja, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, né, do prefeito Marcelo Crivella. E no executivo, né, a gente tem uma bancada religiosa no Congresso muito grande. Essa tendência vem se expandindo cada vez mais nas câmaras municipais. Aqui em Limeira não é diferente. Temos um caso assombroso registrado ontem aqui, que nós vamos comentar no programa, né? De uma ocasião onde vereadores evangélicos se abstiveram de tirar uma foto, né? Deixaram de participar de uma foto protocolar, né, da Câmara, junto com o bispo católico da cidade, Dom Wilson Dias de Oliveira, e isso deixou todo mundo... fica muito claro essa posição política que interfere, tem ficado cada vez mais claro, né, que a posição política e religiosa dessas pessoas com cargos públicos acaba interferindo em diversas frentes aí, do dia a dia do cidadão, da liberdade do cidadão. É isso que é o mais importante para mim, né? A gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. Quero destacar algumas coisas, como, por exemplo, que os países mais pacíficos, os países menos violentos,
são os países também menos religiosos. Isso a gente vai discutir aqui no programa de hoje. Muito bem, quero dar boa noite à Renata Reis e já pedi para ela fazer um breve relato do que aconteceu ontem na Câmara, porque, gente, foi uma mera coincidência, mas parece que foi propício para esse programa, porque a nossa pauta já estava fechada desde a semana passada. Eis que... Boa noite. Rê. Boa noite, Nani. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que nos acompanham. 2.1 especial de hoje, por que não, né? Sempre Sim. especial. Com certeza. É, uma discussão muito importante, muito salutar. Bom, estávamos nós na Câmara Municipal de Limeira ontem para gravarmos com 2 dos entrevistados. O Wilson Cerqueira, Robertson Marcomini, que logo mais nós vamos detalhar sobre esses entrevistados e sobre o que eles vão trazer a nós. E durante a entrevista com um deles começa a chegar a informação de que... A gente estava de costa para o plenário, né, nós Renata, estávamos gravando. de costa para o plenário, exatamente. E dava para ver toda a movimentação lá no plenário. O bispo Dom Wilson Dias de Oliveira usou a tribuna da Câmara ontem para falar dos 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que agora, dia 12, é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida. E Dom Wilson Dias de Oliveira esteve lá, levou uma imagem da santa de presente para a Câmara Municipal de Limeira. E, Nani, você pode falar melhor do que eu, sempre está lá, não é? Sempre que há a presença Ó, de alguém causando aqui no ao vivo, gente. Sai Deu uma áudio aqui. desconcertada, mas tá tudo bem. É normal fazer foto coletiva. Qualquer autoridade... Seja religiosa ou não. E não precisa ser autoridade. Pode ser um cidadão comum que, de repente, está ali sendo homenageada. A foto coletiva é praxe. É praxe. respeito. Todos os vereadores se juntam ali em frente ao plenário e fazem a foto oficial. Aconteceu ontem com o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira, queira ou não, é uma autoridade religiosa, estava ali e a informação que nos chegou, nós não vimos esse momento, né, Nani? Mas a informação é de que o vereador Marcelo Rossi disse, vamos fazer a foto então. E daí nessa hora os vereadores, alguns dos vereadores evangélicos, porque permaneceu a Constância Félix, que é E o Newton, né? evangélica, e o Newton. Newton escondidinho ali atrás do presidente da Câmara, né? Mas ele é baixinho, né? O pastor Newton é pequenininho, né? Então, ele alegou isso. Tudo bem. A alegação do vereador Newton Santos e os outros vereadores, então, saíram, não fizeram a foto oficial com o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Esse comportamento dos vereadores, aí a foto oficial, então, disponível aí, transmitindo para todos que estão nos assistindo. A primeira-dama está ali, a única que não é vereadora ali é a primeira-dama e, claro, né, o Dom Wilson. Dom Wilson Dias de Oliveira e todos os outros vereadores. Então, a gente percebe também que não está presente aí nessa foto o vereador Rafael Camargo, mas ele não estava porque ele estava resolvendo algumas questões de um projeto... Um projeto de lei dele, né? Exatamente, projeto de lei dele e... Nani, essa situação, esse comportamento gerou um alvoroço, primeiro nos bastidores da Câmara, porque ele foi considerado desrespeitoso. E todo mundo se assustou, mas por que não tirar uma foto com o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira? E a partir de agora a gente começa a discutir intolerância, não, desrespeito ou não, direito ou não. Enfim, vamos dar sequência no programa de hoje. Eu quero apresentar aqui a Lívia Lazaneu, que é servidora municipal. Ela também é arquiteta, militante feminista e pró-Estado laico. Muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao estúdio da Rádio Educadora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos ouvem, a todas e todos. Boa noite e uma boa discussão para todos nós. Gente, a Lívia é aquela que ela gritava durante as sessões, agora ela usa a plaquinha para se manifestar como cidadã, né? E acho que ela faz muito bem. Em relação aos nossos vereadores. Exato, e também a Tamara Soares, que é coordenadora do Fórum Municipal Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença de Limeira. Muito obrigada também, Tamara. Eu que agradeço a oportunidade, acho que eu sou pouca para dizer do tanto de pessoas que tem no fórum, mas espero fazer uma boa representação. Estou contente de estar aqui com a Lívia, inclusive votei nela. Lívia. Então, acho que a gente vai fazer um diálogo bem interessante aqui hoje. Bom, vamos colocar a primeira pergunta para as duas. Política e religião devem se misturar? Olha, eu fico pensando que, assim, as pessoas são livres para votar nos representantes que quiserem, né? Essa é uma coisa. Em termos de política legislativa, partidária,
O fórum em si também é uma situação política. Embora não queremos nenhum cargo político, isso também é uma posição política, né? E, na verdade, eu penso que tudo que a gente faz ou deixa de fazer é uma posição política a respeito de alguma coisa, né? Então, eu tenho que dizer que sim, política e religião se misturam. O próprio fórum é uma grande expressão disso. Lívia. Pode falar, Lívia. Eu entendo que sim, também, que política e religião se misturam, mas não da forma que vem acontecendo. O que tem acontecido é o seguinte: algumas pessoas, supostamente representando algumas religiões, têm negado o direito e a liberdade de outras pessoas, né? Tem negado os direitos, tem negado sequer a existência dessas pessoas. Então, quando chega num caso assim, eu acho que um político não deve legislar a favor somente da religião dele, né? Então, aí, se formos ver os cargos políticos, eles devem se distanciar das religiões para que possam abranger todos os cidadãos. É isso que eu entendo. Mas concordo com a Tamara, é um posicionamento político. Também fico pensando que, independente da religião de quem esteja num cargo público, o Estado ainda é laico, né? E ele precisa existir para garantir a existência de todos. Acho que a gente tem que explicar para os nossos telespectadores aí, porque a gente está com imagem aí em todas as plataformas virtuais, qual é o conceito de Estado laico? O que eu entendo por Estado laico é um Estado onde todos têm direito de expressar a sua religião ou não religião, não ser atacados por isso, mas o Estado em si apenas garante a expressão religiosa das pessoas, mas não levanta bandeira religiosa alguma. Como você vê o Estado laico? Eu entendo que os preceitos religiosos não devem confrontar a Constituição, por exemplo, de um país, né? Se a pessoa se predispôs a ser um político, ela tem que respeitar a Constituição acima de tudo, né? Se ele respeita a Bíblia acima de tudo na individualidade dele, isso não pode fazer com que ataque outras pessoas que estão atendidas pela Constituição. Por conta dessa visão de Estado laico, viu, Renata, Nani, Lívia e Tamara, e também todo mundo, eu entendo que não deveria ser possível que representantes da população fossem nitidamente religiosos ou professassem uma fé muito intrínseca, ou seja, fossem pastores ou padres. Ah, você veta isso. Você acha que eles não podem se candidatar? Eu acho que eles não deveriam. Até por uma questão vocacional, se eles têm essa vocação de serem representantes religiosos, eles já representam, de certa forma, uma parte da população, sendo o que são, representantes religiosos, né? Líderes religiosos. Você colocar essas pessoas em cargos políticos, ela não consegue dissociar a sua visão de mundo, né, da visão política. Eu creio que é por isso que está dando todo esse problema ali. Não, eu discordo do Biagione. Eu também discordo. Eu acho que o problema é o proselitismo político, proselitismo religioso dentro de um espaço público onde todos os estratos da sociedade estão representados. Ele está lá como vereador. Não vejo problema nenhum. Ele ser pastor, ele ser padre. Porque, o Bia, tem médico lá, então médico também não pode? O médico tudo bem. O que eu acho é ficar doutrinando, né? Discutindo questões religiosas. Então, em detrimento das questões da cidade. Eu vejo o grande problema está aí, na minha opinião. Não há problema nenhum você professar uma fé, você ser evangélico, você ser católico, não tem problema, Renato. O problema é você ser pastor. Porque se você é pastor, você está falando não em nome de uma ideologia ou de uma religião. Você está falando em nome de Deus. Os caras falam como se fossem representantes divinos. Esse que é o problema, mas eu acho que eles podem sim serem representantes políticos também, só que o que acontece? Não pode manipular as informações, como foi o que aconteceu comigo na Câmara, por exemplo, né? Com certeza. Esse que é o problema. Não tem problema a pessoa professar a sua religião fora do plenário. Agora, o problema é atacar um munícipe que está falando uma coisa que está prevista na Constituição. E aí, manipular a informação como assim, por exemplo, qual que é a instituição que vocês mais respeitam e mais amam? A família? A família. Boa. Uma pessoa falar que eu sou contra a família, está manipulando a opinião, porque quem não vai ter a chance de me ouvir pode acreditar naquilo.
E se alguém é contra aquilo que você mais ama, eu vou atacar essa pessoa. Agora, a pessoa está dizendo que você não respeita a família, possivelmente porque você se posicionou a respeito de alguma matéria contrária ao que ele professa. Sim. Né? E aí que está o problema, porque a pessoa professa uma religião, se ela é representante daquela religião, se ela é pastor ou padre, né, que tem um cargo já religioso, ela jamais vai conseguir ter outra visão, uma visão ecumênica, uma visão multirreligiosa, se ela está muito intrinsecamente ligada àquela religião. Não, mas eu acho que não é por aí. Eu também não sei por exemplo, se eu ô Bia, concordo. e um espírita, então? Então, é porque a gente só fala de Eu não pastor, tô falando- parece que tá levando pro lado evangélico, né, Sim, Renata? não, eu- Então, um espírita não pode ter um cargo eletivo? Não, o espírita, o evangélico, o católico podem ter cargos. O que eu estou dizendo O é de líder. representantes, lideranças religiosas que não deveriam poder ter. Eu acredito. Nós estamos num Estado democrático de direito e hoje... Mas é exatamente se por pode. isso, Estado Ok. democrático de direito. Mas aí, Renata, você sabe melhor do que eu isso. Tem o voto de cabresto, as campanhas que são Tem, feitas é dentro claro das que igrejas. tem. E aí a camarada vai lá, tem 5, 6 representantes religiosos hoje na Câmara, e aí eles fazem o que a Lívia disse, fazem essa manipulação da opinião pública. Bia, mas se ele conseguir separar as coisas, Mas ele quem pode consegue se ele é pastor? Ah, mas Eu ele a- deveria. não, Mas Não, aí não, você tá, sem mas aí, dúvida, ele aí deveria. mas aí você está Deveria. colocando em, É o que ele em deveria. dúvida a capacidade, inclusive intelectual dessa pessoa. Eu tô Ela colocando- tem que saber, ela tem que saber Eu- separar igreja e Estado. É claro que em algumas discussões assuntos religiosos vão surgir, mas o que ela não pode é legislar com base apenas nos princípios daquele grupo. Eu me arrisco a dizer que sim, a maioria deles tem altas Eu não tenho a restrições menor- intelectuais. Não, eu também acredito que sim. Eu também eu- acredito. eu mas vejo o muito que, isso, eu também acho eu que acredito sim, que mas sim, não mas generalizo eu não, eu não Não, acho que essa diz que a pessoa, que maioria, as né? pessoas, os líderes religiosos não deveriam ser impedidos de participar. Mas por que eu, você eu diz penso isso? isso Fala, também. Tamara. Lá no fórum, a gente tem lideranças Tamara, já se religiosas. joga na conversa Não, eu tô aqui que a gente tentando, tô domina pensando, tudo aqui. Vou pensando e vou falando, né? Eu tô pensando. Lá no fórum, por exemplo, a gente tem lideranças religiosas e também não lideranças. O fórum é aberto para participação popular permanentemente. Então, tem diversos segmentos religiosos lá e também temos lideranças, né? Mas as lideranças estão lá dialogando. Quer dizer, é possível? É possível. Né? As lideranças estão lá e elegeram uma coordenação, né? Uma coordenação que é nova, foi eleita e não tem um representante da religião dele. Então, assim, o diálogo é possível, gente. Eu acredito que é possível. Eu não posso concordar, Bia. Eu tenho certeza que tem cristãos dos mais variados segmentos e outras religiões que a gente nem sabe que tem em O Limeira. que falta muito é tolerância, Exatamente. é educação, Eu só concordo com o Bia quando você diz que civilidade. eles não sabem dissociar uma coisa da outra. Aí eu Falta acho que educação, falta cultura, gente. Vamos aprender a respeitar o espaço do outro e a gente está falando deles mesmos. E eu só acredito na paz através de uma cultura mesmo. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer a paz assim, fazer ela acontecer. Nós vamos ter que criar isso na sociedade. Veja bem, o que a gente vê no mundo hoje, né? Por exemplo, o crescimento do Estado Islâmico está totalmente baseado, e o nome Estado Islâmico tem tudo a ver com política, por isso que chama Estado, né? É justamente o quê? São muçulmanos fanáticos, jihadistas, né? Que acreditam num livro, que é o Alcorão, e todo mundo que pensa que o Alcorão está errado ou professa qualquer outra fé diferente... É inimigo. Merece morrer. Sim. Nós estamos caminhando, eu vejo, para uma espécie de jihadismo evangélico. Já que se você não pensa como eles, e eles estão cada vez mais conseguindo espaço nas esferas políticas, daqui a pouco a gente vai ter que fazer o que eles querem, senão eles vão nos Mas por matar. que eles Não. conseguem espaço? Mas Eu tô- vale eu uma tô observação exagerando, também. eu tô As pessoas votam exagerando. neles. Mas olha uma Eu observação estou também. exagerando na tinta, Olivia, desculpa, só para encerrar. Eu estou exagerando na tinta justamente porque nós vamos ver entrevistas aqui e a gente viu a manifestação, inclusive quando você estava lá na Câmara erguendo a plaquinha, de vereadores aqui, xingando de canalha, com nomes, né, que são representantes E a gente precisa evangélicos. lembrar que tem representante aqui em Limeira, na Câmara Municipal de Limeira, que é acusado de abuso do poder religioso. Foi absolvido na primeira Justamente instância. essa questão do voto de cabresto, né? Exatamente. Com absolvição na primeira instância, ressalte-se.
né? Então, é preciso, a gente precisa ressaltar é o Anderson também... Pereira, inclusive o Anderson foi um dos que saiu, não quis sair na foto. Ele também mandou uma manifestação aqui, depois a gente vai ler o motivo dele não ter saído na foto com o bispo. Fala, Tá Lívia. pública essa manifestação dele já ou não? Não, ele mandou, a gente pediu, né? A nossa tá. redação pediu, e aí depois a gente vai ler aqui. A gente contatou todos os vereadores que não saíram na fotografia, vou falar, no retrato, e aí eles deram as explicações. Teve vereador que não quis se manifestar, né, Renata? Ao menos, a mim, o vereador que eu entrei em contato, não. Eu queria fazer algumas observações. Pode falar, Lívia. Eu entendo assim que as religiões não trazem essas questões como que o islâmico faz. Eu acho que é uma interpretação enviesada, intencional de algumas pessoas. E é isso que eu acho que está acontecendo na Câmara de Limeira também. Porque, por exemplo, quando convém, eles citam a Igreja Católica e abraçam a causa da Igreja Católica, por exemplo, quando foi o caso da exposição de Santander. Falaram da hóstia, falaram da imagem de Maria... citaram outros vereadores que são da Igreja Católica, mas agora não convém. Então é um oportunismo de usar isso quando os beneficia, né? E o que eu queria dizer também é assim, porque você falou que eles não têm, como você disse? Eu disse que a maioria tem uma restrição intelectual, porque quando você fala em ser contra uma exposição artística, você está sendo claramente a favor da censura. E se você é a favor da censura artística, você tem uma restrição intelectual. Então, mas por que acontece isso? Porque eles não se permitem conhecer a quem pensa diferente. Eles vão falar que você está sendo intolerante com eles. Né? Não, proíbem que as pessoas tenham acesso também a essa pluralidade, né? Pois uma palavra tão usada quando eles falam, projeto... por exemplo, em ser contra a discussão política dentro de sala de aula, né? Com a questão... então, é complicado. Mas a Renata falou... Foi você que falou com o professor da Unicamp a respeito? Eu e a Nani, nós estivemos na Câmara Municipal, então, ontem, para conversar também com o professor Roberson Marcomini. Vamos acompanhar, então, a entrevista que nós fizemos ontem, enquanto os vereadores fugiam do bispo, a entrevista rolava. Vamos ver. Oi, gente. Eu e a Renata Reis estamos aqui na Câmara Municipal. Hoje é segunda-feira, dia de sessão. Olha aqui, o plenário aqui atrás. E a gente vai falar, claro, sobre esse tema que estamos debatendo no programa de hoje. Tema muito polêmico e nós convidamos e agradecemos desde já o Roberson Marcomini, que é professor universitário, e ele defendeu uma tese de mestrado recentemente pela Unicamp, intitulado A Religião como Instrumento da Política nas Trilhas de Maquiavel. Tudo a ver com o tema do programa de hoje. Roberson, como você iniciou esse estudo? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, aos ouvintes que estão aí, até os telespectadores. É um tema polêmico. A minha formação, filosofia e teologia, mesclou essas duas ideias. Aí, com isso, eu acabei conhecendo o meu orientador, que é o Mauro Cardoso Simões, que me auxiliou nesse conceito de religião e política. Aí nós observamos algumas ideias interessantes, porque como a religião se torna instrumento da política. Aí uma das situações que está no programa, a religião e a política se discute. Eu fui apedrejado várias vezes, porque falar de religião e política se fala o quê? Não, cada um tem a sua. Tudo bem, cada um tem a sua, mas nós podemos dialogar. E quando a gente fala de dialogar, a religião como instrumento da política é mais uma via para a gente andar aí um pouco na balança e perceber que a religião ela pode se tornar um instrumento da política. Okay? Bom, a gente sabe hoje, Roberson, em relação às bancadas evangélicas, isso existe em todas as esferas, né, do legislativo. E, enfim, esses políticos são eleitos geralmente com um grande número de votos, e quando eles chegam em plenário, a gente vê isso aqui na Câmara de Limeira, né, Renata? A gente vê também em Brasília e também no caso do Executivo. Tem o Crivella, que recentemente barrou a exposição, não é? Sim. Então, esse discurso religioso está muito evidente dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas e também da Câmara Federal e no Executivo. Quando isso acontece, qual que é o resultado? Como é que você vê, Roberson, quando, por exemplo, um vereador ele legisla em prol da sua igreja, em prol da moral, né, Renata? Exatamente, moral.
podemos dizer? Sim, o vereador, quando ele pertence a uma religião e ele utiliza um discurso moral para ganhar votos, ele não está errado. O único problema é quando ele não é religioso, ele se utiliza do discurso moralista para legitimar o seu discurso. Isso é complicado e nós vemos muito isso. Agora, quando o legislador, ele está, os vereadores, os deputados, eles pertencem a um grupo de interesse, ok. O problema maior é quando ele se torna do executivo, o governador, o prefeito. Ele vai trabalhar para quem? Para o grupo de interesse dele? Se ele trabalha para o grupo de interesse dele, ele já está não fazendo política. Ele está atendendo apenas a determinado grupo quando ele deve trabalhar para toda a população. Sim. Isso é política. Às vezes quando a gente fala assim, precisamos discutir política, o pessoal, não, porque política não dá. Não, política nós temos que discutir sim, a base, o conceito, a linha Aristóteles e em outros pensadores. A Magali, que é uma estudiosa aí do assunto, ela fala, a bancada evangélica, que às vezes a gente fala assim, evangélica só deve ter pentecostais. Não, tem gente da Igreja Católica, tem 2 ou 3 carismáticos que estão lá. E o discurso, às vezes, moralista, prende ou engessa determinadas agendas do executivo. Por exemplo, a gente discutir sobre aborto, não está errado o deputado ou o vereador defender a sua ideia. O único problema é quando ele faz o proselitivo. Ele força isso com o seu discurso apelativo. Aí sim está errado. Quando nós vemos determinados números de evangélicos ou religiosos que estão na esfera pública, isso está correto. É nós que às vezes deixamos esse espaço à mercê. Eu achei que estivesse aí, de certa forma, errado, mas não. Está aqui estudioso. Porque na verdade eles podem, né? Eles foram eleitos, né? Eles têm as suas cadeiras aí nas assembleias, nas câmaras municipais. E o que a gente talvez espere é que eles façam um trabalho para todos, mas geralmente é um trabalho segmentado, né, Renata? A gente não pode generalizar, mas eu queria a opinião do professor em relação ao discurso, porque quando a gente fala de moral, aí fica toda uma confusão, cada religião tem uma doutrina. Você imagina, o espiritismo fala de vida após a morte, o católico já não acredita nisso, o evangélico também. Então, quando isso é levado para um plenário, por exemplo, está tendo sessão lá atrás, olha só. É que a gente vê, que muitas vezes a gente vê muita perda de tempo. Exato, né? Renata. Perda de tempo, principalmente, por exemplo, numa Câmara Municipal. A cidade com um anseio enorme, uma demanda enorme. Tantos problemas, não é? Muitas vezes pontuais, mas que diz respeito à população, a serviço público, etc. E tem aqui uma discussão muitas vezes desnecessária que não leva a lugar algum, mas totalmente inadequada para esse espaço. Embora o direito da palavra, a gente sabe, é irretocável, é deles, mas eu acho que, sei lá, é questão de bom senso mesmo, né? Sim, esse é o grande problema. Vão ficar bravos ali, mas tudo bem, mas é a minha opinião. Não, esse é o grande problema. É se utilizar do discurso moralista para atrelar votos. Sabemos muito bem que a eleição está próxima aí e a turma está aproveitando. Eu não preciso falar nomes, mas já vemos aí no Círio de Belém quantos candidatos à presidência compareceram no evento e discursaram em cima. Estão errados? Não, o espaço está lá. Agora, o problema é quando nós não prestamos atenção nesse discurso moralista, que aí, como eu já tinha dito um pouco nessa parte, quando a gente fala, o vereador está falando sobre os homossexuais, não pega muito. Agora, quando você fala, olha, estou legislando a favor de Deus, a favor da família, isso atrela... Dá voto pra caramba. Objeto de voto. E assim, Robertson, a conclusão do seu trabalho, qual foi?
a conclusão é o seguinte, a Você tem bastante livros aqui, né, que envolvem o tema, né? Se Sim, quiser, tem pode apresentá-los. duas pesquisadoras. Esse daqui é um professor da Religião UFSCar. e política sim, igreja e Estado não. Isso, e ele fala muito do aspecto da religião americana, que ele estudou a religião americana e percebeu que no Brasil não é diferente. O Obama, ele pode, quando ele governar, ele pode falar o que quiser, mas ele tem que colocar Deus no meio. Aí, como eu falei, legitima, oficializa o discurso do político. Infelizmente, a população, às vezes, não percebe isso. Mas o vocabulário religioso está dentro da política. Quando fala salvar, abençoar, e isso está bem declarado, se a gente prestar atenção no discurso. Agora, o resultado da minha dissertação é o seguinte: o trabalho está aqui. Nós podemos utilizar a religião tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando o determinado político ele sente o anseio de pertencer à Câmara de Vereadores para legislar perante a sua comunidade, que necessita, por exemplo, um vereador que é da Umbanda, ele necessita estar pertencendo a um grupo desse para legislar a favor da sua lei. Eu não posso coibir essa situação. Agora, o problema é quando às vezes a gente dá muito espaço e aí a agenda do legislativo e do executivo fica amarrada nesses discursos. Porque a arte tem pedofilia, pornografia, assim por diante. Isso, como você disse, é uma perda de tempo. A gente tem muita demanda para ser... deixa para o pastor, deixa para o padre falar isso em determinado momento. Inclusive, eu acho que se vocês pegarem o Papa Francisco, o Papa, né, Renato? Ele tem um discurso e ele se utiliza... Olha que eu sou espírita, mas gente... Ele tem um discurso convincente. Exatamente. Agregador, né? Que dialoga. Exato. Então, prestemos muita atenção nesses políticos que se utilizam de discursos moralistas, não é, Nani? Cuidado, gente. Cuidado, porque muitas vezes, não é, Nani? O que pega é uma grande hipocrisia. O seu voto. Que vai custar caro. Obrigada, Nani, Renata. Foi legal. Ô, Bia, eu acho que é isso que você estava querendo dizer, né? O discurso moralista, a hipocrisia e o pano de fundo é que a cidade está carente em várias áreas e ficam se discutindo o peladão do MAN, né? Pois é, a Tamara acabou de dizer aqui, né? Enquanto a gente está com uma demanda gigante de minimizar a fome, a miséria, 12 mil limeirenses abaixo da linha de miséria hoje na cidade. 70 crianças acolhidas. 70 crianças acolhidas. A violência crescendo em detrimento da crise econômica, gente perdendo emprego, gente perdendo casa, indo morar na rua. E nós estamos aqui discutindo o quê? Que o outro tem direito a acreditar no elefante com bolinha cor-de-rosa. Ele tem o direito de acreditar. Eu não acredito em nada, né? Eu sou ateu. Agora, não é porque eu sou ateu que eu sou imoral, muito pelo contrário. Eu pago meus impostos, eu tenho minha família, eu cuido dos meus filhos. Então, eu tenho minhas obrigações com o Estado, entendeu? E sei até onde pode ir dentro da lei, porque a Constituição é a carta magna, ela fala o que pode e o que não pode, né? Teve uma matéria no Fantástico, nesse domingo, falando sobre a exposição do Queer Museu. Muito boa, né? A gente viu aqui na preparação da pauta para o programa. Até vamos colocar depois o link lá para quem quiser ver. E as pessoas todas ouvidas na matéria, juristas, advogados, os artistas, todo mundo concordando que a exposição não tem... E o peladão do MAN lá também, não tem nada de pedofilia ali. Tá? Quem é contra aquilo... É absurdo isso. Quem é contra aquilo é ignorante. Ignorante. Eu não levaria meu filho. Não levar o filho, tá ok. Ponto. Não, eu também não tenho filho, mas também não levaria. O mas... que você não pode é impedir a ação do cidadão. Com isso eu concordo. Com certeza. E se meu filho não perguntasse... levaria... O que é aquela pessoa pelada? Eu ia falar, gente, um peladão, não, você não pode ver. Eu ia falar, é uma pessoa pelada. É um pinto, Exato. né? Um pênis. Só um isso, corpo. né, Se gente? fosse criança, eu ia falar, é um Ser pipi, humano, É só um né? corpo, é só um ser, é só um humano. Associar. E pra gente pensar na questão da pedofilia, o adulto precisa ter objetivo de ter prazer com aquele infante. Exato. É isso que caracteriza o crime do abuso sexual. O artista estava lá deitado, parado, inclusive inerte em todas as suas partes. Quer dizer, né?
A criança encostou no pé do artista, gente. Não tem nada a ver. Enquanto isso, o Museu d'Orsay, que é citado na matéria do Fantástico, né, faz uma campanha para as pessoas levarem as crianças para o museu para ver gente nua. Porque a maior parte das obras de arte, principalmente, né, desde o grego clássico até os modernistas e tudo, os quadros têm gente nua bonita, expressando algum sentimento, expressando alguma situação, né? E não tem nada de feio no nu. Quem vê a coisa errada na pessoa nua é que precisa buscar a psicanálise. Tem gente que tem muito problema com sexo, né? Mas isso aí é discussão para um outro programa. Para um outro programa, e também tem as questões de princípios, que as pessoas também têm direito de tê-los, inclusive religiosos, que é o tema do programa de hoje. Não é? Então não há problema nenhum. O problema existe quando há um desrespeito. Quando você censura, você atribui um crime numa situação que não é crime. Exatamente. Como se muitas pessoas fossem a museus. Exato. Como se no Brasil a gente tivesse filas e filas de crianças para entrar em museu. Bom, depois eu fiquei sabendo que o Alexandre Frota foi lá para querer brigar com o Peladão, aí eu tô quase... eu tô quase... Né, aí eu não sei se o Gustavo separou uma imagem de um artista, que eu nem peguei as informações porque a gente não ia usar, mas já que o tema só bem rápido, aquela imagem das crianças crucificadas... Essa é uma obra de um artista... Chocante, maravilhosa. E é uma obra muito interessante, porque são crianças crucificadas atrás de pessoas. A primeira é um padre, que muita pedofilia acontece dentro da igreja. Acontece mais pedofilia dentro de igreja do que dentro de museu, né? Aí depois tem o outro é um turista, porque o turismo sexual, por exemplo, na Tailândia, que explora muitas crianças. Então, na Bahia. Pedofilia. A guerra acaba causando muita pedofilia, né? Aí tem outra criança embaixo. Quem está nos assistindo, quem está vendo as imagens, se você não tiver, depois você pode ver na nossa página do programa. É uma criança com médico, porque muitas crianças são utilizadas para venda de órgãos. Some no Brasil centenas de crianças por ano que são utilizadas para ser retirados órgãos das crianças. E aí por aí vai. A violência que acaba gerando também. E a última, é um palhaço? É o Bob McDonald's. Ronald McDonald's, porque está causando obesidade e está matando muita criança. Então ele tem um trabalho de colocar crianças como cristos atrás de cidadãos, que isso sim causa, né, problemas, e não a arte, que não tem pedofilia dentro de museu. Se tiver uma ou duas na história da humanidade, né? Olha só, muitos ouvintes, né, pessoal do Facebook, olha só o que diz o Anderson Nascimento. Adolf Hitler foi um ser que se baseou e se respaldou na religião para fazer a desgraça que fez. E é verdade. E é verdade, né? Um abraço também para o Luciano de Souza, do Jardim Lagoa Nova, para o Marcos de Lima Bu, que está participando do programa, e várias outras mensagens que a gente vai lendo aqui ao decorrer. A gente vai mostrar agora o Wilson Cerqueira já, ou a gente vai debater um pouquinho? Vamos falar do Wilson Cerqueira, que tem tudo a ver com a Tamara, que é a questão do fórum, né? Um papo legal, né? Com muito, o Wilson, muito. Renata? Foi um papo legal, ele falou como a lei ela foi criada, e daí bacana a gente já conversar com a Tamara para explicar como funciona, como está sendo esse fórum. Vamos ver. Vamos ver então. Estamos aqui com Wilson Cerqueira, ex-vereador de Limeira, autor da lei que cria o Fórum Interreligioso para uma cultura de paz e liberdade de crença no âmbito do município de Limeira, não é isso, Wilson? Essa lei ela foi aprovada bem no finzinho do ano passado. Ela foi publicada dia 27 de dezembro, primeiro, boa noite a todos vocês. E é um prazer estar aqui, é a primeira vez que estou participando. Pois é, essa lei aqui, ela foi construída, né? Eu tenho uma concepção de que a lei ela só pode surgir depois que há um movimento, né? E esse movimento acaba sendo coroado ou legitimado pela legislação. Então a lei ela acabou sendo debatida também. Eu me lembro que nós fizemos uma pesquisa nacional porque não existem muitas coisas no Brasil a respeito disso. Existem muitos grupos, tal, mas assim um fórum interreligioso com essas características poucos existem no país. Nós pesquisamos, você estava na Câmara, através do gabinete, conseguimos levantar vários aspectos. Fizemos um piloto do projeto, devolvemos para o movimento fez as mudanças necessárias que sentiam que era necessário fazer, devolver para o gabinete e nós acabamos apresentando. Então essa lei, na verdade, ela é a cereja do bolo
do movimento, ou seja, o movimento continua vivo, independente se tivesse a lei ou não tivesse a lei, o movimento estaria vivo e continuaria vivo como está hoje, né? Mas a lei, ela institucionaliza, ela regulamenta. Cria uma data, né? Nós não criamos nada, nós regulamentamos aquilo que já existe. O que já estava existindo, Porque que o era a nome da lei discussão, é isso, eram os regulamenta o encontros, fórum interreligioso. os movimentos contra a Exatamente. intolerância. Inclusive, essa lei, ela prevê a criação de um banco de dados para denúncias e reclamações Objetivo, relacionadas à exatamente. intolerância religiosa, não é? O objetivo da lei... Deviam denunciar o que aconteceu aqui. O que né, agora há aconteceu aqui pouco, podia né? ser o primeiro registro desse banco de dados do Fórum Pois é, o Interreligioso. objetivo da lei é exatamente isso, é criar o diálogo interreligioso, né, que é um dos passos, porque não é só intolerância religiosa, a intolerância religiosa é a última parte, porque a intolerância já mata, entendeu? O cara que é intolerante, ele mata a outra pessoa por conta dessa questão toda, mas é a construção de uma cultura de paz, de diálogo religioso, de liberdade de crença, isso é muito maior do que só a tolerância. E por falar em diálogo, Wilson e Nani, a ideia aqui era discutir com o Wilson Cerqueira e também o vereador Cleiton Silva. Tá lá atrás, não sei se está tá ali pra ver. atrás. Foram várias tentativas aí para nós É que ele disse que não pode sair do plenário, que ele está muito ocupado. Né? podermos debater aqui com o Wilson Cerqueira. Por que o vereador Cleiton Silva? Porque em várias oportunidades, a Nene pode dizer melhor do que eu, ele tentou apresentar algumas Alterações, demandas deturpar todo o projeto, né? deturpar aí o objetivo dessa lei. Quando ele foi eleito, uma das primeiras ações do Cleiton foi alterar essa lei, vetando agnósticos e ateus. E eu queria entrevistá-lo e ele chegou e falou, mas não é um fórum religioso? Se o ateu e o agnóstico não acreditam em Deus e não acreditam em religião, então não tem para que eles estarem nesse fórum. Aí ele recebeu muita crítica, enfim. Aí agora ele voltou atrás, reapresentou um substitutivo no projeto, mas na sua visão ele deu uma deturpada, Wilson? O vereador inicial? foi infeliz, oportunista, né? Porque não teria outra palavra para... O que é oportunismo? Uma lei que foi aprovada, foi publicada dia 27 de dezembro, construída por todo esse movimento. Porque no mínimo você tinha que respeitar isso. 7, 8 meses, 9 meses depois, quase que uma gestação, alguém vem e cria um fórum interreligioso. Primeiro que a concepção está errada. Nenhum vereador, o Poder Legislativo, o Estado não pode Ele criar... quer apresentar novamente... O Estado não pode criar nada, o Estado pode no mínimo regulamentar, no máximo regulamentar. Mas criar não, quem cria é o movimento. O movimento tem que ter liberdade. Quantas pessoas vão participar? E aí ele foi infeliz, fez uma... Esse aqui é um projeto de lei, o novo fórum 267, né? 267, né? Isso aqui é um projeto com a cara do vereador, que foi apresentado aqui na casa, ainda está nas comissões. Ele cria um fórum municipal de combate à intolerância religiosa. Mas ele acabou de sair do plenário, né? Porque o bispo estava aí. O Cleiton, inclusive, é da Filadélfia, né? Aliás, uma comunidade muito importante. Eu não queria nem falar dessas contradições, mas muito, o projeto... e que fique bem claro aqui, nós vamos discutir nos estúdios, mas assim, as pessoas que frequentam, tanto a Filadélfia quanto outras religiões representadas pelos vereadores aqui, a maioria das pessoas são... gente de bem. Gente de bem, não pensa como alguns pensam aqui, então que seja ressaltado. Por que eu queria dizer que o vereador foi infeliz? Porque além de criar algo que não pode ser criado, você pode regulamentar, mas criar não. Né? Ele ainda copiou de forma muito, muito ruim a lei que tem no município. Ele fez uma distorção da lei, colocou lá o artigo 4º no final, revogando a lei municipal construída pelos movimentos. Ele não está respeitando a mim, que fui vereador. Eu fui vereador, acabou, tive um mandato. Está desrespeitando o movimento, está desrespeitando aquelas pessoas que buscam aprofundar esse debate sobre uma cultura de paz, né, de liberdade de crença. O vereador está fazendo isso. O Poder Legislativo, que deveria prezar pela liberdade de participação popular, pela liberdade de crença, dar à população a oportunidade de poder se auto-organizar. É por isso que nós colocamos a escola legislativa, inclusive. Então, assim, eu espero que
Queria debater com o vereador, olhar no olho Olha, dele. a gente vai tentar aqui, ó, de todas as formas, chamar o vereador não tive aqui, essa, mas olha, não tive essa a gente oportunidade. tentou mesmo. Não tive Quem essa sabe oportunidade, depois. espero Vamos dar fazer uma isso. caçada nele depois dessa entrevista? Vamos, a gente vai dar uma um rolê na Câmara Municipal, vamos ver se a gente consegue. Eu né? espero fazer isso em outra oportunidade. Talvez, eu espero que esse projeto nem consiga chegar ao final aqui. Não tá mais. E tenho certeza que os vereadores, conscientes do que vai acontecer, do que significa esse projeto, certeza acho que não vai a plenário. E se for a plenário, nós temos que vir para a Câmara para poder colocar a nossa posição, pedindo respeito ao movimento do Fórum Interreligioso, que foi construído por muitas pessoas, e essas pessoas merecem respeito. E nós vamos acompanhar todos esses desdobramentos, não é, Nani? Bom, vamos voltar para o estúdio, Renata? Muito bem. Grande Wilson. Um abraço para o Wilson Cerqueira, que foi vereador aqui em Limeira por muitos anos. Bom, Tamara, o assunto foi a lei, né? O Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz. Explica, então, como é que funciona, quando que ocorrem os trabalhos, quem que pode participar. Vou tentar não ser repetitiva. E como que é a pauta, por exemplo, de um evento como esse? O fórum começou, na verdade, não como um fórum. Ele começou com a caminhada contra a intolerância religiosa. Foi o pessoal da Umbanda que estava se sentindo excluído, lesado nos seus direitos e tudo mais. Aqui em Limeira tem muitos casos assim de intolerância. A gente sabe que a lei ela prevê então um banco de dados justamente para registro de denúncias, etc. Como vocês verificam essas questões? Já tem denúncias? Vocês acompanham casos de intolerância aqui em Limeira? Antes de mudar a Câmara, existia uma comissão dentro do Conselho de Direitos Humanos que acompanhava esse banco de denúncias e trabalhava diretamente com essas denúncias. A nova Câmara já barrou esse trabalho. Essa comissão dentro do Conselho de Direitos Humanos já foi extinta. Então, quem cuida desse banco hoje é o Conselho de Direitos Humanos, que ainda existe, né? Por força de lei, por força de Constituição, o Conselho continua existindo, então eles estão tentando, dentro das poucas possibilidades deles, dar conta desse banco de denúncias, né? A proposta do Fórum é, também por conta desse banco de denúncias, é tentar articular com a cidade diálogos para que a gente comece a pensar diferente, fora da nossa caixinha, né? E ele não começou como um fórum instituído, ele começou como um movimento social, através da caminhada, desse banco de dados nessa comissão do fórum, do Conselho de Direitos Humanos, e o Trajano também tem um trabalho super interessante, que é um workshop das religiões, e aí tudo isso foi se juntando e fomentando, e a gente foi vendo a necessidade de realmente meio que se institucionalizar para dialogar com a cidade. Com isso, a gente acabou dando de encontro com o Fórum Estadual. Existe um Fórum Estadual. Legal. Que é muito atuante, né? Extremamente. Ele é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, né? Então, o Fórum Estadual fomenta a existência de fóruns municipais, né? Existem outros, Limeira não é único, existem outros, nem todos são regulamentados por lei. Alguns são só sociais. E, na verdade, o que legitima um fórum não é a lei. O que legitima um fórum é a expressão social dele. Participação, né? Das pessoas. Exatamente. Por isso, nosso fórum é aberto permanentemente. Ele tem, sim, suas representações. Porém, temos lá, por exemplo, o catolicismo. Qualquer católico pode ir ao fórum e dizer, estou aqui hoje representando o catolicismo. O padre pode ir. O ministro pode ir. Mas essas pessoas vão ao fórum? Vão. Algumas pessoas vão ao fórum, muitas são mais atuantes do que outras. Algumas são mais atuantes. Interessante só que você falou de pensar fora da caixinha. E quando eu falo, e falei aqui no começo, de ignorância, é que as pessoas têm uma tendência a viver nas suas bolhas. Sim. Elas vivem na sua religião, elas só falam com pessoas da sua religião, elas só frequentam a sua igreja, obviamente. Então, isso vai fazendo com que o cérebro dessas pessoas seja moldado por aquela filosofia e não tem nenhuma capacidade de oxigenação disso. Ela não precisa professar outra religião, mas ela tem que saber que existe, que as pessoas são pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem o mesmo que elas ou que devia querer, ou seja, a paz, a humanidade, a caridade. O direito do outro existir sem tomar pedrada. Jôni, é intencional.
Porque se as pessoas tiverem essa visão mais ampla, elas vão começar a questionar seus líderes religiosos. E é isso que eles não querem. Por isso que eles querem restringir o que laranja você tem mecânica, acesso. né? Isso, né? Eles querem que fique só naquela bolha, porque se É mais fácil se a manipular. pessoa conhecer uma outra religião, ela pode se interessar e deixar de frequentar a gente aqui, deixar de dar o dízimo. Não só, Aquela né? frase é dura Ela- não ser burro, né? Assim eu não sofria tanto, é mais ou menos isso? Então, o que é uma bobagem, né? Porque se a pessoa... A religião é uma expressão da pessoa, tem que fazer sentido para ela. E se não fizer, gente, não vai fazer, acabou. Não adianta, entende? É por isso também que a gente tem os ateus no fórum. Né? A gente tem os ateus e os agnósticos no fórum porque a gente entende que todo mundo tem direito a viver e não tomar pedrada. É, mas o vereador Cleiton queria tirar os ateus e os agnósticos, né, Os Renata? ateus, os agnósticos. E todas as religiões sem templo. Ele... Exatamente. Ele vai explicar daqui a pouquinho na entrevista. Você quer agora os comentários, Nani? Ou depois? Vamos, porque a nossa... Alguns tá bombando comentários, aqui só o que, nosso olha, Face. tem bastante comentários aqui. O próprio Newton Santos, vereador pastor Newton Santos, ele disse, tem bancada evangélica, também tem a bancada católica e bancada espírita. Mas não tem bancada da bruxa. Não tem. Nós vamos inaugurar a bancada da bruxa. Não tem bancada da bruxa. Pois estão dentro da Câmara e se identificam e pensam da mesma forma, mas temos que pensar no bem comum, independente de crédulos. O Edgarzinho. Um abraço, Edgarzinho. Um abraço. Grande Edgarzinho. Ele diz, independente de cor, raça ou até mesmo uma religião, somos todos iguais. Penso que não devemos discriminar ninguém. Anderson Nascimento, você já citou o comentário dele aqui, né, Nani, sobre Adolf Hitler. O Newton disse que você está complicando aqui, viu, Bia? Ele diz, Bia sempre complicando. Fala pra ele que eu fui o mais votado da cidade de votos católicos, espíritas Quem e falou ateus. isso O Newton foi mais votado Newton mesmo. Santos. Newton Santos falou que você tá tumultuando o Você debate está tumultuando. Eu não vim pra explicar, eu vim pra complicar. Exato. Ana Felipe diz que é católica, mas tem muitos amigos evangélicos. Luciano Souza, do Lagoa Nova, ele parabeniza o programa e diz que falar sobre isso dos vereadores Fujão está no Facebook dele, acho que ele acompanhou também a sessão ontem. Renato Patrício diz que faz uma defesa do pastor Newton. Ele diz que é católico e já viu ele na catedral em uma missa em homenagem a um cidadão de Limeira. Renato Patrício, já falei. Adriano Adai, parabéns pelo programa. Atento aqui, muito bom o tema de hoje. Aliás, o Adriano Adai, que é da diagramação lá da Gazeta de Limeira. O pessoal está lá acompanhando a gente. Um abração. Vinícius Albertin diz que o Estado é laico até a época das eleições. É isso mesmo. Paulo Gachê, também aqui conosco. Simone Frasnelli, Rodrigo Pereira, Sandra Marabeck, desejando boa noite a todos. Rosa Barreira diz que simplesmente falta respeito entre eles, né? Acredito que ela esteja se referindo aos vereadores. Depois a gente fala Princípio de mais... básico da nossa carta de princípios. Ô, Bia, você acha que se a Lívia tivesse sido eleita vereadora, ela ia ficar lá? Porque ela é agnóstica. Você é agnóstica. Sou agnóstica. Né? Não, E o Bia é ateu. eu jamais A Lívia ia sairia. ficar lá doutrinando pela não religião. Você acha que se eu fosse Se é vereador... que um agnóstico faz isso também. Não sei se eu falei besteira Não, aqui. você acha que a gente pode até ter os nossos princípios, né? Agora, você acha que se a Lívia fosse vereadora, ela foi, inclusive, candidata, ela é agnóstica, você acha que ela ia chegar lá na Câmara e ia falar... Ninguém pode ter religião, eu sou contra a religião. Quem for religioso, sai daqui. Iam levantar a plaquinha pra Lívia lá. né? Exatamente. E é exatamente a postura dos vereadores evangélicos. Nós vamos ver agora aí o Cleiton, né? Falando sobre esse outro fórum que ele propõe, que ele propôs, inclusive, que exclui ateus e agnósticos. E ele fala também, Bia, sobre essa questão da foto oficial ontem com o bispo. Mostra a foto de novo, Gustavo. Com o bispo, nós fomos questioná-lo também, né, Nani? Questionamos também todos os outros vereadores que saíram dessa foto. É importante... Bom, eu sou católica, não sou fã do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira, mas acho que aí faltou um pouco de Faltou elegância. Gente, o pastor Newton, ele tá atrás do Zé. Verdade, não é fake não, que ele não aparece, mas ele não tá ali. aparece. Ele já é Ele tá baixinho. bem atrás do Zé Ele procurou um lugar ali que... Bom, ele falou que a foto foi mal tirada. O que acontece é o seguinte, né? Eu sou contra até o bispo ter ido na Câmara. Eu sou contra, porque o bispo foi lá na Câmara para falar da Nossa Senhora Aparecida, foi levar o Estado é laico, eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado. Mas nesse ele foi, sentido. Bia, assim como os outros outros pastores também foram. pastores já foram e tudo. Enfim, então... Ele foi, a já Câmara que foi... abriu, que a Câmara é uma casa do povo e tem que abrir para quem quiser ir lá se manifestar. Mas a gente teve uma briga danada para conseguir fazer o primeiro simpósio de liberdade religiosa lá dentro. Aí, Foi pronto. uma briga danada para a Abre pro gente pastor, conseguir... abre pro E bispo, ninguém mas apareceu. não abre para vocês. Pelo contrário, a plenária estava lotada. Dos vereadores. Ah, não.
dos vereadores. Apenas a Constância apareceu ao fim da noite. Todos foram convidados, tá, gente? Os convites estão aqui. Eles insistem em dizer que a gente não os convida, mas a gente tem tudo para provar que, obviamente, a gente convida e tudo mais. Inclusive para participar do fórum também. Mas, assim, a Constância apareceu ao fim da noite, pediu desculpas por os outros vereadores não terem estado lá antes. Mas, pelo que eu entendi, ela estava trabalhando na Câmara e ouviu a gente. Por isso que ela foi, por isso que ela esteve lá. Então, não tinha um vereador sequer. E foi lindo, porque o pessoal do Fórum Estadual veio em peso. Foi lindo. Mas fica ruim, né, Lívia, para a cidade. Você imagina, né? O pessoal do Estado vem para cá e não tem nenhum vereador lá participando. Só a Constância chegou no final dos trabalhos. Quer dizer, fica chato, vereadores de Rio Claro vieram. Cadê o interesse, né? E os de Limeira não estavam De aqui. discutir a De ver a tolerância, conveniência, né? Pois é. Vamos ver o Cleiton? Vamos ouvir, então, a entrevista. Eu e Renata, mais uma vez. A gente caçou o Cleiton pela Estão trabalhando Câmara. bastante, vocês vão ter aumento. Vamos lá, vamos acompanhar. Bom, o vereador Cleiton Silva, nós conversamos há pouco com o ex-vereador Wilson Cerqueira e nós falamos, né? A sua primeira tentativa foi de tentar, de uma certa forma, deturpar a lei que está em vigência, que cria o fórum, regulamenta o fórum interreligioso. Faz duras críticas ao vereador Cleiton. Exatamente. O ex-vereador Wilson. E nós queríamos entender agora, de uma forma resumida, qual foi a sua primeira intenção, o que está acontecendo agora, foi apresentado um novo projeto? Então, eu não sei o que vocês entendem por deturpar. Eu estou aqui para legislar. E é prerrogativa do vereador não só criar leis, como também modificar as leis que já existem. Como vocês veem, está sendo criado várias comissões. Uma delas, que foi o pastor Nildo que criou, que é do banco, que existe mais de 8 mil leis, não sei o que ele falou lá, muitas leis do banco, e ele vai pegar tudo e vai reformular essas leis. Então, é prerrogativa nossa. Então, o que eu fiz foi reformular essa lei, tirando meu os agnósticos e os ateus. Eu não tirei agnósticos e ateus. Não, tudo bem, vocês entendem como ter tirado. Essa lei que foi criada baseada no quê? É um fórum religioso. Mas baseado na onde? Chegaram para mim e falaram assim, foi baseado no fórum estadual. Concorda ou não? Segundo o Wilson, foram 2 anos de discussão. Na verdade, essa iniciativa ela foi concretizada agora com a lei, regulamentada com a lei, mas é um movimento que existe independentemente da lei. Né? Há muito tempo. Então, inclusive vieram falar para mim que ela está igualzinha à lei estadual. E, inclusive, também nos foi dito que há um Ctrl-C, Ctrl-V no seu projeto novo, inclusive, que você copia parte da lei que está em vigência. Qual? Você copia? O novo. Gente, a gente já explicou no outro vídeo. O Cleiton primeiro tirou da lei do Wilson os agnósticos e os ateus, para que eles não pudessem participar. Aí você reviu essa situação? Eu revi. Na verdade, assim, eu não tenho porquê, não tenho nada contra agnóstico, não tenho nada contra ateu, nada contra católico, nada contra espírita, nada contra umbandista, não tenho nada contra ninguém. Acredito que esse fórum tem que ser criado, sim, um fórum de discussão contra a intolerância religiosa, visto que nós estamos vendo aí no nosso país muita intolerância, principalmente aconteceu naquele Quer Museu lá, foi uma intolerância muito grave à Igreja Católica, o qual nós defendemos aqui, eu fiz a defesa aqui da Igreja Católica, o meu chefe de gabinete é católico. Então, nós temos que ter esse fórum, sim, de discussão. Nós temos que... Dá para aproveitar um momento e perguntar por que você não saiu na foto oficial junto com o bispo Dom Wilson? Na minha opinião, foi uma intolerância religiosa da bancada evangélica e não fazer uma foto também, com o bispo. Assim, cada vereador tem um pode líder dizer religioso, uma coisa, tá mas bom. assim, coincidentemente, todos os vereadores evangélicos acabaram não saindo na foto junto com o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Tá. Para você isso é intolerância ou não? Não, para mim não. Eu saí porque o meu assessor me chamou para falar da entrevista de vocês. Logo depois, uma pessoa do executivo me pegou para conversar sobre um projeto e quando eu vi, eu já tinha ido. Mas na foto. você faria essa foto? Eu não faria. Não faria? Eu não faria, não é intolerância. Intolerância é você não respeitar a minha opinião, se tirar foto ou não tirar a foto. E você acha que seria estranho se alguns pastores, como já aconteceu e vieram aqui, se os vereadores católicos não saíssem daquele momento da foto oficial? Você acha que seria deselegante? Eu acho deselegante o quê? A homenagem? Não sai na foto só porque ele é uma religião diferente. Não, peraí. momento do registro da foto Vamos oficial. Vamos entender uma coisa? Mas foto oficial do que era que estava tendo lá?
momento do registro da presença da autoridade religiosa. Não era da presença religiosa, não. Não, era o quê? Era do que eles pregam, que eu não prego, que eu não vivo a mesma fé que eles vivem. Estavam falando de Nossa Senhora Aparecida, não era uma homenagem. Mas o senhor acha que o registro fotográfico... Se vier aqui alguém, se vier algum espírita aqui, só para falar, se fosse uma homenagem ao Dom Wilson, eu estaria na foto, porque eu estou homenageando a pessoa. Eu estaria na foto. Eu homenageei a pessoa porque ele tem uma história na religião dele. Claro. Uma coisa tá atrelada à outra, vereador. Mas eu não acredito, é a minha opinião. Também não vamos ser intolerantes comigo. Não estamos sendo intolerantes, gente. Eu sou intolerante, vocês não estão sendo? Não, eu estou dizendo que eu acho que vocês estão me julgando porque eu falei que eu não sou intolerante. O senhor acabou de falar que o senhor saiu da foto porque o senhor tinha outros... Eu saí porque eu tinha outros compromissos. Mas se tivesse que sair também, eu sairia, não ficaria ali. Então, isso é intolerância? Exatamente. Isso é intolerância? Não, de certa forma E vocês não estão sendo tolerantes com o meu pensamento? Não, é diferente, Cleiton. A gente está perguntando para você. A minha opinião é essa. Tudo então, a minha opinião também. Então, ser tolerante é respeitar a sua opinião, respeitar a minha também. De forma alguma. Não é? De forma O que é ser alguma. tolerante? É só uma foto. É só uma foto, assim, num plenário de uma casa que representa a cidade toda e todas as religiões. Mas o que era a foto? Mas o que era? Vamos ver o contexto. O que era o contexto da imagem da Nossa Senhora Aparecida. Coisa que eu não acredito. Gente, pelo amor de Deus. Como que eu vou tirar uma foto com algo que eu não acredito? Vereador. Não, mas ele é o maior líder católico. Respeito, eu abracei, conversei com ele e marquei uma agenda para conversar com ele. Vocês acham mesmo que o registro da foto, da presença do bispo aqui, seria contraditório? Não. Mas então... A imagem que ele trouxe, sim. Não, porque o Cleiton, sabe por que o fato é a imagem que ele trouxe. Não. Eu sou evangélico, nós não acreditamos em Mas, imagem. Cleiton, sabe por que eu acho daí que é intolerância? Porque se fosse o contrário, eu acredito que católicos fariam fotos com pastores evangélicos, espíritas fariam fotos com pastores evangélicos. Mas qual o contexto? Qualquer um. Será que algum católico tiraria foto com aquele bispo da Igreja Universal que chupou a santa? Peraí, alguém tiraria? Alguém tiraria foto? Se eu estivesse no seu lugar enquanto uma autoridade que representa o povo, eu tiraria. Alguém tiraria foto? Se eu estivesse no seu lugar enquanto representante do povo... Um católico? Não. Eu sou católica. Porque vocês estão como vereadores. Chutaria o bispo? Eu sou católica. Você tiraria foto com ele? Chutando a santa? Vereador, eu vou... Não, acho que não, mas ali é uma agressão. E a coisa que ele não acredita, coisa que ela não acredita. Não, mas coisa assim, que a pessoa... chutar a santa. A foto não representa a crença. Mas então... Representa a visita da autoridade religiosa. Mas essa foto vocês iriam fazer, você como vereador, não como membro da Igreja Filadélfia. É isso. Aqui o espaço é um plenário público. A foto seria assim, vereadores fazendo foto. Mas não é o fato, eu não sou... Não o Cleiton, eu não sou vereador. Eu estou vereador. Exatamente por isso. Então, aliás, o Cleiton é um vereador que atende a gente muito bem. Eu sempre atendi, pra mim, eu de boa. Eu nunca vou fazer isso. Mas pela minha fé, o que estava sendo falado ali era porque eu não acredito, então eu não vou participar da foto. Aí seria hipocrisia minha. Como vários, não sei quantos estavam lá. Aí seria hipocrisia minha. Mas, o vereador, os senhores... Se eu estivesse lá na foto. E não vão ser intolerantes comigo, por favor. Inclusive o senhor... Vocês estão sendo intolerantes comigo. Não, inclusive o senhor e vários outros vereadores aqui, muitas vezes, já trouxeram discursos aqui no plenário em que as outras pessoas também não concordam e nem por isso elas saíram do plenário. Quantos já não saíram daí quando eu falei? A Dani vê isso, quantos não viram as costas, sabe? Mas o Cleiton... Quantos vereadores não viram as costas na hora que eu estou falando? Fala quais. Vamos já aproveitar e colocar isso ali. Quando eu discordo do pensamento deles, viram as costas, sabe? Quem? Eu já chamei, se vocês pegarem aí, volta aqui que eu tô falando com você. Não. Conta. Eu não lembro dessa sessão, gente. Pronto, eu já chamei. Já chamei o vereador. É uma pena que você não fica aí, vereador, para ouvir. Fala desse jeito. Bom, Cleiton, em relação ao seu projeto, você deturpou ou não? Não, ele disse que não deturpou o projeto. O Cleiton é intolerante com todo mundo, mas não pode ser intolerante com ele, não aceita intolerância. Essa questão, só para falar a respeito, comentar rapidinho essa entrevista com o Cleiton, eu não respeito quem me oprime. Eu acho que a gente não deve respeitar quem oprime a gente. Por exemplo, camarada, você é casada, você leva um tapa na cara do seu marido, você vai respeitar seu marido? Não. Com certeza não, também não respeito. Claro. Então, a gente tá levando tapa na cara de vereadores que deviam se preocupar com a cidade, fiscalizar o executivo, e estão dando tapa na cara das pessoas que não concordam com a crença deles. Então, eu não respeito quem me oprime. Eu não respeito quem não me respeita.
Então não tem nada a ver com a questão da intolerância nesse sentido. Eles são representantes do povo. Eles têm que fazer aquilo para que eles foram eleitos. E eles estão representando o povo e não a Filadélfia, sei lá, quadrangular, triangular, quintilhar, sei lá o nome. E ali eles têm que ter a postura de representantes do povo de maneira geral. Bia, queria emendar um assunto. Você falou tapa na cara, né? Um marido. Eu já ouvi de vários vereadores, por exemplo, que família é pai, mãe e filhos. É assim, ó, papai, não tem papai, nem mamãe é mamãe. É papai e mamãe. Isso. Aí eu fico pensando como é a situação de uma mulher que apanha do marido, essa pressão de uma igreja que diz isso, ela fala assim, não eu tenho que continuar apanhando do meu marido, senão eu vou deixar de ser uma família? Se eu me separar e ficar com os meus filhos, eu vou deixar de ser uma família? Isso no plenário da Câmara de Limeira, A né? sociedade avança, e aí quando eu falo que essas pessoas são ignorantes, é no seguinte sentido, a última definição de família pela Unesco são pessoas ligadas, é um grupo de pessoas em que uma confia na outra. Independente de laços consanguíneos, inclusive. Laços afetivos. Os laços gente são com afetivos. quem se conta. Gente com quem você conta. Então, isso é que é a família. Então, a sociedade avança e esse pessoal ainda está num retrocesso incrível. Bia, também só para registrar, antes da gente falar sobre o que alguns dos vereadores responderam, embora nós vimos aí esse comportamento de alguns vereadores evangélicos, eu tenho absoluta certeza que eles não representam a maioria dos evangélicos, dos cristãos. Sem dúvida. Eles não Muitos evangélicos mandaram mensagens aqui. Não Aliás, representam os muitos evangélicos no fórum evangélicos também. sentem vergonha desse tipo de comportamento. Então, fica aqui registrado registrada essa menção aos evangélicos que nos acompanham, que gostam do programa e que, acima de tudo, respeitam as pessoas, respeitam as diferenças e nem por isso deixam de professar a sua fé. Renata, o que o vereador Estevão Nogueira falou sobre não tirar a foto com o bispo? Nani, antes do Estevão Nogueira, eu entrei em contato com a assessoria do gabinete do vereador Lemão, da Jeová Rafá, falei com o Dimas, pedi para que entrasse em contato para nos dar um retorno, se caso ele quisesse se posicionar, também tem todo o direito de não querer se posicionar, e foi o que aconteceu, não obtive retorno do vereador Lemão. Ele não liga pra gente. Da Jeová Rafá. Bom, é um direito dele, não falar nada. Também, exatamente. Claro. O Estevão Nogueira, o vereador Estevão Nogueira, ele disse assim: com relação ao assunto, não compreendo como intolerância religiosa, mesmo porque fui eu que, quando apresentei moção de protesto à mostra da exposição, defendi os irmãos católicos que foram ofendidos ao deturparem os seus símbolos religiosos. Respeito muito o senhor Dom Wilson, uma grande autoridade eclesiástica que administra muito bem a igreja, tanto que nos cumprimentamos várias vezes em plenário, bem como na sala de reuniões. Ele diz também que respeita os símbolos de todas as demais religiões, mas não condizem com as convicções dele. As convicções doutrinárias ter a mesma reverência que os católicos têm à imagem da santa. Diz também que, por isso, na ocasião, ele deixou de tirar foto, sim. Mais uma vez, ele reitera o respeito à autoridade do Dom Wilson, a Igreja Católica e as demais religiões. Entretanto, o vereador Estevão Nogueira tem as convicções dele, que também gostaria que fossem respeitadas. O Anderson Pereira também, a gente fez o contato com ele disse o seguinte: não tenho problema em fazer foto com o bispo, tanto é verdade que dias atrás fui a uma missa de aniversário de 10 anos de ordenação do bispo. Também fui o único evangélico que esteve presente na entrega do título de cidadão limeirense ao padre Tadeu Rosa, diz o Anderson Pereira. Ontem, o que eu evitei foi a fotografia com a imagem. Não me sinto à vontade em reverenciar a imagem. É isso. Tanto é que lá nos fundos tirei fotos com o bispo e expliquei o ocorrido. O Darcy Reis, eu com a Renata falamos com ele na Câmara Municipal. Eu falei: Darcy, por que você não fez a foto com o bispo? Ele falou: eu tava fazendo um lanche aqui atrás. Ele até brinquei. Deu fome na hora, tá certo. Daí eu falei assim: mas você tava fazendo um lanche? Ele falou assim: Deus viu que eu tava fazendo um lanche. Os então, vereadores que não posaram para foto por causa da Santa, no feriado agora, dia 12, tem que dar expediente. É feriado o Dia Nossa Senhora. É verdade, né? É verdade, porque se eles não acreditam, na padroeira do Brasil, quando é conveniente. Quando é conveniente. Olha, eu super vou usar convenientemente o feriado. Eu também. Tá, eu super vou usar. Eu também tô bem afim, viu? Quem comentou sobre a questão da foto foi o padre Danilo.
É verdade, Padre Danilo hoje, ao vivo. Aliás, viu, o programa do Padre Danilo não tem pra ninguém, viu? Campeão de audiência, né? Encontro Danilo com o Padre Danilo. provavelmente virá compor o fórum. Padre Danilo, legal. também merece, Padre Danilo, coraçãozinho pra ele. Gente boa. Vamos ouvir o que o Padre Danilo disse hoje ao vivo sobre a intolerância religiosa, na minha opinião. Que mandou uma participação aqui para nós, não é? Ela esteve na Câmara Municipal ontem, onde Dom Wilson, nosso bispo, levou a imagem dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida para a Câmara Municipal, para os vereadores. E pela reportagem que eu estou vendo aqui, não é? Alguns vereadores da bancada evangélica resolveram sair para não registrar a foto, não sei o que foi o motivo, né? De qualquer maneira, minha gente, eu acho que a intolerância religiosa é a pior coisa que existe. Dom Wilson foi ali, é claro, como uma autoridade religiosa, e não é uma foto com uma imagem que ia manchar, com certeza, a religião de alguém. Não é? Eu me lembro muito bem... Fazem tantas coisas piores. Pois é, né? Eu me lembro muito bem que no ano de 2004, quando eu morava em Aparecida, um pastor luterano, ele foi no Santuário Nacional, ele presidiu um dia da novena, ele fez a pregação, ele respeitou religiosamente e no final da novena ele saiu com a imagem de Nossa Senhora nas mãos. Pastor Milton Schwantz, um grande teólogo já falecido. Então eu digo que não é a imagem de Nossa Senhora que deve causar qualquer desconforto, minha gente, pelo amor de Deus, não é? Nossa política precisa ser abençoada, pelo que eu estou vendo aqui, não é? O que você acha dessa atitude dos vereadores? É uma forma de intolerância ou não? Deixa a sua opinião. É aqui no programa 2.1 que vai acontecer hoje, a Nani Camargo já postou aqui na sua foto. Ao meu ver, eu acho que não teria problema nenhum. Mesmo porque se fosse um evangélico levar uma Bíblia, ou fosse um pastor evangélico indo até lá na câmera, eu tiraria foto, porque não é problema nenhum, não é? Mas enfim, esse é o programa, o 2.1 que acontece hoje. A Nani Camargo com a Renata Reis vão estar aqui comandando. Um grande abraço a elas, que já me convidaram várias vezes, não deu tempo ainda. Mas nós vamos estar um dia presente, se Deus quiser. Padre Danilo estiver aqui, vai ser só pra ele, tá, Bia? A gente sai, ele fica, porque não tem pra ninguém. Audiência total. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pro break? Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo comercial. A gente volta rapidinho. Estamos apresentando 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. A mudança que o Brasil precisa é a mudança que o PSDB defendeu em seu manifesto de criação em 1988. O parlamentarismo. Nós, mulheres, somos fundamentais nesse momento de reconstrução do partido e do país. Em todos os países parlamentaristas existe uma forte representação das mulheres. Devemos estar atentas para a luta pelos nossos direitos e pelo direito dos nossos filhos terem uma vida melhor. PSDB, é hora de pensar no país. Lei 9.096/95. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir. facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Educadora. Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Um gritinho do Biagione, 9 horas e 14 minutos. Viu? Tá tendo o Jogo do Brasil? Gente, não liga pra isso. Futebol já saturou. Não é Jogo do Brasil. Já deu. Jogo da Argentina. Ah, da Argentina? Olha tá tendo Jogo do Brasil? Não, gente, tem certeza. É Jogo do Brasil, ô Biagione. Jogo da Argentina, sei lá. Eu não... Bom, né? Olha lá. Futebol tem religião. Já tem gol, já? Não tô nem aí pro jogo. Vamos prestar atenção na gente aqui. Ô, Bia, vamos falar dos nossos da patrocinadores. Gromos. Solta aí, Gustavo Madison, nosso operador aí.
o logotipo da Gromos Elevadores, você precisa saber o seguinte, que os tempos mudaram e os elevadores domésticos não são mais um luxo para poucos. Muito pelo contrário, eles estão se tornando aí muito acessíveis e pode ser uma adição bastante prática e que vai fazer com que sua casa, sua empresa seja mais valorizada, tenha mais valor no mercado se você tiver um elevador. E a Gromos Elevadores tem aí as opções para você dentro do seu orçamento. Ter um elevador instalado pode adicionar significativamente um valor para a sua propriedade. É um investimento para quem olha para o futuro. A Gromos fabrica aqui em Limeira seus elevadores com as tecnologias mais seguras e confiáveis da indústria. Gromos Elevadores, de portas abertas para levar o seu projeto a outro patamar. Você pode acessar gromos.com.br. Na nossa página no Facebook você encontra ali também a Gromos, tem todas as informações na nossa página no Facebook, programa 2.1, procura no Facebook, você vai ter aí os acessos para Gromos Elevadores, uma empresa de Limeira, né, Nani? Muito bem. E vamos falar do Bistrô Terroir, onde estivemos no programa passado. Programa legal, hein? Foi um programa muito bom, foi um programa realmente sensacional. Tomei vinhos maravilhosos. Depois do programa, né, foi bem mais legal, né? Acabou o ao vivo, né? Foi bom. Você é fã da alta gastronomia? Passe lá no Bistrô Terroir. É o que tem de melhor na culinária mundial. Você precisa conhecer lá, que vale mesmo a pena. Acesse o programa que nós fizemos lá. O programa passado foi ao vivo, direto lá do Bistrô Terroir, né? Vá curtir lá um momento gastronômico diferente, com a culinária contemporânea, companhia de um bom vinho. A adega do Bistrô conta com os rótulos mais requintados e para todos os gostos. Além disso, o Bistrô Terroir oferece um espaço super aconchegante para um almoço de negócios ou com amigos. Eles têm lá um cardápio especial para você e você deve passar lá para almoçar ou à noite, né? Vai lá com seu namorado, namorada, sem nenhum problema de gênero, pode ir, não tem nenhum problema. É lá na rua. Pode evangélico, pode qualquer cristão, agnóstico, ateu. Agnóstico. Depois a gente tem uma pergunta sobre isso aqui. Passe lá, fica na rua Alferes Franco, 946, ali no centro, o telefone é o 3702-1862. No Facebook, Bistrô Terroir, você pode digitar, você vai encontrar a página do Bistrô. Muito bem, Lívia, explica essa situação aí que foi perguntada pra gente pelo Facebook. Ateu, isso. Qual que é a diferença, Lívia? Isso. Então, do meu ponto de vista... Quem que perguntou, Lívia? Até Marcos pra gente Bill. Marcos Bill. Obrigada, Marcos. Vou falar do agnóstico, tá? Bom, eu já fui da religião católica, fiz catecismo, fui batizada, fiz crisma, também acompanhei a presbiteriana durante um tempo. Hoje, eu não sei, eu não tenho certeza se existe realmente esse ser superior que está nos vendo. Então, o sentido da palavra agnóstico é não saber, né? E aí, o ateu, eu queria que o Bia falasse um pouquinho. Mas você não acredita em nada. Você sabe que não tem. Eu fui coroinha. Eu fui coroinha na Católica, Padre Vitor, lá no São Domingos de Americana. Fui batizado, fiz crisma, né? Primeira comunhão, a coisa toda. Fui coroinha, como diz Raul Seixas, passei por todas as religiões e não encontrei explicações. Mas eu sou super aberto, converso muito sobre isso. Hoje eu tenho uma postura de ler alguns autores ateus, que eu gosto muito, inclusive que são humanistas, como, por exemplo, Richard Dawkins, né, o Christopher Hitchens, os dois que são dois dos maiores dessa linha. Adoro o Richard Dawkins, que é um biólogo que acredita no amor, as pessoas têm que se amar. Inclusive, dentro disso, se você me permite, eu falei no começo do programa que pelo 6º ano consecutivo, a Europa Ocidental continua a ser a região mais pacífica, com a maioria dos seus países no top 20 de países pacíficos. E esses países são, exceto um ou outro, os países com o menor número de religiosos do mundo. Quer dizer, quanto menos religiosos, mais pacíficos são os países, né? Então tem aqui a Esse Islândia... dado se repete na prisão.
A Tamara estava me falando isso. Fala, Tamara. Sabe quantos ateus tem nos presídios? Fala aí, Tamara. 1,8%. 1% dos presos são ateus. Agora, Mas é quantos proporcional também, né, ô Bia? A maioria brasileira é cristão, é evangélica ou é católica. Isso é a partir da denominação da própria pessoa, né? A pesquisa é proporcional. Né? A gente não pode dizer que tem pouquíssimos ateus porque eles não praticam crime. Renata, eu só acho e não estou dizendo que também praticam. Exatamente. Eu acho que esse dado desmistifica a questão de que porque a pessoa não tem uma religiosidade, uma espiritualidade, ela é um ser humano menos moral. Sim. Deus, né? Você não acredita e não em Deus, isso. então você é pedófilo. Você é menos moral. Sim. Né? É isso que esse dado diz. Essas associações que são perigosas, Sim. né? Porque, por exemplo, uma crítica a um banco vira um ataque a uma pessoa como se fosse xingando de comunista, xingando de socialista. Não tem nada a né? ver. Uma crítica a um banco, uma exposição que... Né? Então, o problema é a deturpação que as pessoas fazem. Exatamente. É claro que existe num país cristão como o Brasil muito menos ateus e agnósticos do que cristãos. Né? Mas a gente existe, né? Agora, será que temos uma pesquisa, por exemplo, de quanto de abuso sexual, por exemplo, infantil, temos em famílias de ateus e em famílias de religiosos? Aí a gente pode falar sobre isso, Lívia. Então, eu sei... Sobre a religião, eu não tenho certeza, precisaria pesquisar um pouco mais. Mas os casos de estupro estão dentro da família tradicional. Sim. Né? A gente tem 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. No caso de estupros de criança, 24% do agressor é o pai ou o padrasto. Estupro de criança. Você vê? Né? 32% amigos ou conhecidos da vítima. Então, o que a gente tem que pensar, e principalmente quem está seguindo alguma denominação religiosa, é a intenção que tem por trás desses vereadores de falar que alguém é contra a família. O que a gente precisa combater, por exemplo... Os coletivos que vão levar o debate de gênero nas escolas. As pessoas dizem, deturpando, que a gente está ensinando criança a fazer sexo. Isso não tem a gente nenhum não está cabimento. falando sobre sexo, a gente está falando sobre direitos. Sim. E isso que as pessoas não conseguem entender. É difícil né? para eles entenderem. É muito difícil. E eles acabam manipulando como se... você vai falar de sexo para criança, vai ensinar a criança a fazer sexo, isso é a favor da pedofilia. Não é nada disso. Já que eles não entendem, eles não conseguem explicar. Porque como é que você vai explicar uma coisa que você não entende? Isso. Não, e aí Mas depois não o quer entender discurso também. Né? Olha e aí só, não quer que ninguém entenda. Uma fala do Cleiton só, Nani. Ele diz que ele não é vereador, ele está vereador, porque ele é, na verdade, um religioso. É aí que eu falo que é difícil, ele não consegue dissociar o que ele é intrinsecamente. Intrinsecamente, ele é um religioso. Ele acredita naquilo piamente. E ele está vereador. Ele não consegue ter uma opinião sobre políticas públicas, como, por exemplo, educação sexual nas escolas, porque antes dele ser vereador, ele é um religioso. Não, ele já Isso tem um impede projeto que veta isso, né? Para não ter essa discussão. É para censurar os professores, no, né? no âmbito educacional, A proposta né? dele também é para censurar o fórum. Né? Essa proposta de lei é para censurar o fórum também. Né? Na proposta de lei dele, só podem participar segmentos que têm um templo. Quer dizer, você exclui, que tem um sede, acho que é sede a palavra que ele usa. Absurdo. Você exclui todo mundo que não tem crença, você exclui todo mundo que tem crença, mas não tem templo. Então, assim, o fórum existe, a lei existe, e o que vai dar força para um fórum não é a lei, é a expressão social. Então, se a Lívia e o Bia quiserem vir para o fórum compor os suas denominações não crença, somos super a favor. A próxima reunião do fórum, dia 21 de novembro, na Unip. Inclusive, fale aí onde é que vai ser. Dia 21 de novembro. Dá o serviço. Na Unip, que cedeu para nós uma sala desta vez, às 9 da manhã. Sempre tem café, diferente aqui da educadora que não tem café, não, mas a Renata gente. Reis... Providenciar. Porque a Renata é a cozinheira aqui, né, gente? Né? Então, Eu trago. Vou revezar com o Bia, né? O Rei, essa questão de... Pode ser um café, um vinho. Tem um bolo. Vinho aqui, não sei se não vai pode, rolar. né? Não acho rola. Só lá no programa do Terroir, né? Fala, Lívia. Queria só fazer uma observação. Às vezes as pessoas acham que um fórum é um evento, né? E, na verdade, é um grupo de pessoas que está debatendo determinado assunto, né? Eu, por exemplo, faço parte do Conselho de Cultura, da cadeira de Patrimônio e Arquitetura. Então, a gente tem o Fórum de Patrimônio e Arquitetura, que é para eu ouvir as pessoas que representam esse segmento e levar a opinião delas, né? Então, é um grupo de pessoas que se reúne com determinada frequência para debater determinado assunto. Exatamente, exatamente. Então, as nossas reuniões acontecem a cada 15 ou 20 dias. Conforme as pessoas vão para as reuniões... E se quiserem, elas entram no nosso grupo do WhatsApp.
Então, de que forma as pessoas entram em contato com vocês para ter mais informações também, para saber quais são onde serão os encontros? Além desse grupo, existe a página do Fórum no Facebook. Página no né? Facebook. A gente chama Fórum Interreligioso Municipal de Limeira. É aberta também, não é uma página restrita. E a gente lá tem tudo. Tem a nossa carta de princípio, tem o regimento interno, tem as atas das últimas reuniões, tem fotos do simpósio que a gente fez. A gente vai registrando e colocando tudo lá. Registros e também convites, né? Inclusive, o evento da próxima reunião do fórum está lá criado na página. Todos serão muito bem-vindos. A gente vai ter pauta para discussão. A reunião do fórum é, antes de mais nada, uma reunião de trabalho, né? Então, assim, às vezes as pessoas vão com a expectativa de que vai ser algum tipo de celebração ecumênica e tudo mais. Mas não é isso. A reunião do fórum é uma reunião de trabalho. Então, a gente está construindo a pauta. Eventualmente, a gente também vai colocar a pauta à disposição. Agora, eu queria só fazer uma pergunta aqui para todos. A gente está falando muito dessa mistura política e religião, né? O Bia já acha que um religioso não deve ter um cargo eletivo. Agora, eu pergunto, né? Por que essas pessoas, elas são eleitas e, geralmente, Bia, com maioria de votos? Uma boa o pastor pergunta. Newton falou, ele foi realmente o mais Porque votado. elas são vistas como referências, muitas vezes elas não, para elas não existem outras opções. Ela fala, olha, eu vou votar naquele porque pelo menos aquele ali eu conheço, é da minha igreja. Ele é do meu centro espírita, né? Existe a ideia de que se está dentro da igreja não vai cometer nenhum ilícito. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma, o que é uma forma equivocada de se pensar também, porque qualquer pessoa pode cometer ilícito. Então, você precisa, na minha opinião, você precisa pensar numa série de coisas para depositar o seu voto, mas eu acredito que essas pessoas são eleitas por isso. Posso fazer uma pergunta para vocês? E por que vocês acham que eles atacam os outros e não simplesmente respeitam? Uma excelente pergunta, né? Porque... E talvez eles tentam se defender dessa forma, com um ataque. Ninguém tá atacando eles. Exato. Mas eles se sentem ameaçados. Mas eles não se sentem, eles se sentem ameaçados. Eles o Cleiton começam falou o isso, ataque. eles acham que nós estamos sendo intolerantes. Inclusive, o Cleiton chegou até a falar, eu só lamento que nesta mesa vocês só levaram pessoas ou talvez porque contra eles. Não querem que outras pessoas tenham voz, apenas eles sejam ouvidos. Também, e ponto. Concordo com isso. E aí, a partir do momento em que uma outra pessoa pode aparecer para questionar, aí... Sim. Se sente ameaçado, talvez. Além disso, eu acho que algumas interpretações das religiões, alguns vieses, precisam de um demônio. Então, para ser combatido, para ele ter uma função. Né? Eles demonizam determinado comportamento, determinada pessoa, e inflam os ânimos para mostrar serviço. Mas para falar que ele é necessário. Voto. Exato. E usa para ganhar voto. Então, acho que é uma manipulação que eles também provocam. Na verdade, por exemplo, para que colocar no calendário oficial o Dia das Mães e Dia dos Pais? Pra Aí você provocar. vê o discurso, porque agora acham que homem com homem é família, acham que mulher com mulher é família. É isso. Eles precisam atacam... ter um contraponto para que seu discurso alcance tem alguma função. E olha aí, mais uma vez, a perda de tempo enquanto a nossa cidade carece aí de tantas políticas mídia públicas. Também, né? Sim, da Ibope, é uma estratégia de propaganda, né? Sim. E Hitler fez isso, né? Hitler demonizou o judeu, mandou vários para campos de extermínio, né? Deficientes físicos, homossexuais, judeus e negros, né? E chamou, incrivelmente, no momento primeiro da ascensão nazista, a arte de degenerada. Só podia ter, no Estado nazista, só podia ter representações perfeitas do ser humano. Não podia ter arte, cubismo. Tacava fogo. Eles queimavam, destruíam as estátuas e tudo. Então, minha preocupação é que essa posição religiosa, moralista, retrógrada, baseada em crenças milenares, né? Muitas, e a maioria, posso dizer, derrubadas pela ciência e tudo já, ainda estejam em discussão em plena segunda década do século XXI. Mas, Bia, sempre vai estar. Eu entendo o que você diz, é até uma frustração, mas eu acho que é bem o que a Lívia falou. Eles precisam ter... uma ameaça. Exato, uma ameaça para que eles consigam da ameaça dar voz aparecer. Que um LGBT ameaça a vida desses vereadores? A comunidade LGBT, eles querem só amar. A Eu também comunidade acho. LGBT, Só existir. E são eles só chamados querem do quê na Câmara? de todos os nomes, né?
Eles são chamados por religiosos que deviam pregar a paz, amor e a igualdade e tudo, dos piores nomes. Eles só querem ser vistos como seres humanos e ter oportunidade de viver e amar e pagar suas contas. Amar quem eles quiserem. E continuar Em existindo, pleno século né? XXI, a gente ainda precisa construir uma cultura de paz. Né? O país que mais mata travestis. Evangélicos, católicos, espíritas, todas as outras denominações que a gente não conhece, Rosa Cruzes, venham para o fórum Legal. discutir com a gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que a gente não conhece, que tem aí na cidade, a gente precisa compor. Agora, tem uma coisa nessa questão do porquê eles fazem isso e por que as pessoas votam, viu, Renata? Vendo aqui a lista dos países mais pacíficos, são países que têm a educação muito boa. Então, se a pessoa é educada, tem uma educação de qualidade, o sucateamento da educação faz com que a pessoa não lê. Nós somos um país que não lê também. É 77%... Eu não vejo outra forma da gente mudar a cultura do nosso país e nas diversas vertentes. Eles também sabem disso. E por isso que estão querendo censurar professores. Também, tem tudo isso. Então, você vê que pode ter uma estratégia muito grande por trás de tudo isso. O sucateamento da educação, ele se mantém na mídia fazendo essas propostas retrógradas. Totalmente dependentes de favores. Sim. E aí a gente tem, por exemplo, um país super pacífico como o Canadá, né? Como a Áustria, como a Finlândia, como a Suíça, que tem uma educação de altíssima qualidade, onde 99% das pessoas leem muito, leem livros, estudam, são... né? E aqui a gente tem 77% dos brasileiros não leu um livro no ano passado. Nossa, absurdo, hein, Bia? Entendeu? Eu sou escritor. Você é uma falência, Bia Jônia. Ninguém me compra. Ô, Bia, a hora que a gente sair daqui hoje, a gente vai jantar no Cangaru. Ô, Bia que vai pagar, é óbvio, né? Claro. Né? Delícia, agora eu vou dar uma de mulher. Tem promoção no Bia, Cangaru, vou dar uma hein? de mulherzinha agora. Você é o homem e você que vai pagar. Ah lá, entendeu? tá vendo? Então, ah lá. A questão é a seguinte, eu não vou hoje no Cangaru. Eu vou dia 12. Aí eu também. Ah, é? Eu vou no feriado. O que vai rolar? Porque lá... No dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho 3 filhas. Tudo mulher, né? Eu Verdade. tenho a Malu, a Nina e a Lia lá em casa. 3 meninas de 10 e 11 anos. E aí eu vou ter que levá-las no Cangaru, porque dia 12 tem sorvete de graça. Olha lá, gente. Olha, taça de sorvete é cortesia para crianças no dia 12, dia das crianças mais animado no Cangaru. Será que rola para as eternas crianças também? A criança dentro de mim fala. Gente, exato, né? Eu quero uma tacinha, porque a minha criança dentro de mim está pedindo. Mas, na verdade, não tem só para criança lá. No Cangaru tem o carré ao molho teriyaki, carré de cordeiro argentino ao molho teriyaki, acompanhado de risoto de açafrão ou risoto de fungo lá no Cangaru. Muito bom, hein, Renata? O Cangaru fica ali na Avenida da Saudade, gente. Bom, é só passar na Avenida da Saudade, não tem como... Não tem como não ver. Não tem como não ver, né? E tem o carré Cangaru também, que é o carré de cordeiro na chapa ao molho de ervas. Acompanha polenta frita com queijo parmesão ralado, vinagrete, molho de ervas e geleia de hortelã. Bom, agora 9 horas Nossa. e 33 minutos. A gente vai lá na semana que vem, né, Nani? A gente vai. Lá Lá, Renata, a gente vai andar pelo Cangaru, vai mostrar a cozinha. A gente vai comer também, viu, né? Porque... Deixa eu falar isso, que é uma coisa importante. A gente fez o programa passado lá do Bistrô Terroir, que está no nosso site. A gente vai fazer um programa especial lá no Cangaru. E você que está nos assistindo, que quiser o nosso programa no seu estabelecimento e tal, vem fazer o programa aqui, a gente então pode entrar em contato com a rádio conosco também, que a gente vai. Temos agora a nossa unidade externa para fazer os programas. Boa, Bia, com certeza. E lembrando também que o programa de hoje está no nosso Facebook, se não deu tempo de você assistir, do começo, quer ver, tá lá. 24 horas por dia. Todos os dias. Todos os dias, pessoal. Bom, agora vamos às nossas considerações finais. Fala, Tamara. Pra gente ir embora. Dá seu tchau. Poxa, não sei se eu tenho muitas coisas a mais para dizer. Passa sua mensagem final aí para quem acompanhou o programa. Eu acho que tudo que a gente disse aqui está dizendo exatamente da necessidade da gente conseguir pensar fora das nossas caixas, conversar mais, respeitar mais. E é justamente essa nossa proposta enquanto fórum. Procurem a nossa página no Facebook, venham para as nossas reuniões. Seja você uma liderança ou não, né? O fórum não é para as lideranças apenas, o fórum é para a população de Limeira. Essa é a Tamara Soares, coordenadora do Fórum Municipal Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade
E de crença também, olha que nome grande. Cultura de paz e liberdade de crença. Certinho. Isso aí. Muito bom. Legal, Tamara. Lívia, muito obrigada. Muito obrigada Gente, a pelo Lívia convite. é aquela que está sempre, às segundas-feiras, nas sessões da Câmara Municipal. Ela usa a plaquinha, adoro quando você usa a plaquinha, entendeu? E Uma manifestação super Pacífica. silenciosa. Ela ergue a plaquinha, né? Com o que ela Pudera se tem pra tantos dizer. outros Cadê a cidadãos plaquinha? fizessem Tem a como a plaquinha? Lívia. Mostra a plaquinha. Mostra a plaquinha. Agora ela vai colocar assim, ó, 2.1, É coraçãozinho. A plaquinha da Lívia. Ela escreve Olha o que lá. ela tem a dizer pros vereadores e só... Aê, olha lá. Olha lá, põe quem aqui tá na nos câmera, assistindo. Gu. A plaquinha da Lívia. Olha lá, Aê, 2.1. legal, essa é a Lívia. Lívia, obrigada por sua participação no programa. Lívia, que é servidora pública, arquiteta e ativista aí pelo feminismo, né? Isso mesmo, queria agradecer muito o convite. Estou adorando os programas, assisti todos, Legal. né? É muito importante. Meu recado seria assim, para as pessoas procurarem saber, não se limitarem a uma única fonte de informação. Né? Não se limitarem a isso, tudo que a gente tem visto de cerceamento das liberdades, né? Então, procurem saber, procurem conversar, dialogar, ouvir o outro lado e tentar descobrir, assim, se as pessoas estão te usando como massa de manobra, se você tá... Ter discernimento, né? Não ir na onda de quem tá querendo te usar, né? Então, acho que isso é muito importante e ouvir o outro lado, principalmente. Legal. Bom. Tchau, Bia. Tchauzinho, foi muito bom. O programa superou minhas expectativas, o tema é espinhoso, mas eu acho que a gente aqui num quase consenso, né? Acabou chegando justamente a esse final, né? Essa conclusão de que as pessoas precisam ser mais respeitosas no que diz respeito ao Mais outro, né? Mais tolerantes. tolerantes, né? Amar mais, né? A gente estava brincando aqui, talvez não falte amor, falte interpretação de texto, porque a gente precisa saber ler as coisas, saber ler as mensagens, saber o que tem por trás, saber o que está no subtexto das coisas, né? Em vários momentos da história da humanidade, alguém ergueu a mão e falou, tem que ser desse jeito, e um monte de gente foi atrás. Isso causou guerras, extermínios, nós temos o Estado Islâmico crescendo. Por causa disso, eles acreditam num livro que alguém escreveu dentro de uma caverna, falando que quem não acredita naquilo tem que morrer, e a gente está vendo atentados terroristas por causa disso. Nós não podemos concordar com isso, ninguém com bom senso concorda com uma coisa como essa. E nós não podemos ter isso aqui num país como o nosso, multiétnico, multirreligioso, né? De pessoas calorosas, amáveis, né? Pessoas que querem só o bem e a paz. Não devemos progredir nesse discurso de intolerância. Até a próxima. Tchau, Rei. E a sua mensagem Nani. final? Sem muito mimimi, né, Nani? Na Câmara Municipal, vamos trazer mais discussões que sejam mais necessárias à população. Tem muita coisa, sim. Tem muita coisa para ser discutida, muito problema na cidade. Então, vamos discutir mais os assuntos de Limeira na Câmara Municipal, também Prefeitura de Limeira. Vamos aí nos mexer um pouquinho mais, né, Nani? Tanta coisa aí acontecendo, estando para acontecer. E a mensagem é, vamos respeitar a todos, né? Não custa, é tão simples, não é? Você Dá para todo mundo viver no mesmo espaço. Vamos, exatamente. Respeitar. Vamos conviver sempre. Muito bem, muito obrigada por sua audiência. Agora, 9 horas, né? 21 horas, 9h38. Estamos indo embora. Na próxima terça-feira estaremos de volta com um novo tema. Obrigada por sua audiência. E deixa um comentarinho lá. Vai na nossa página, Tá curte. tendo discussão lá, vai discutir lá. Vai discute lá, que nós estamos aí para ouvir todas as opiniões. Tchau, gente! É nessa onda que eu vou informar e buscar alegria.
Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou.